Você já sentiu aquele calafrio repentino ao perceber que o tempo está a escorrer pelos seus dedos e não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para o deter? Agora feche os olhos por um segundo e imagine um lugar onde o tempo simplesmente morre. Mas cuidado com o que deseja. O preço para nunca envelhecer pode ser a sua própria alma. O que você faria se descobrisse que o menino que voa é, na verdade, o carcereiro de um cemitério de infâncias perdidas? Prepare-se, porque a segunda estrela, à direita, esconde segredos que a Disney enterrou sobre 7 chaves. Seja muito bem-vindo ao canal Mistério X, o refúgio para as mentes que não se contentam com as luzes da superfície e preferem investigar o que brilha na escuridão. Se você é do tipo que sempre sentiu que havia algo de errado, algo de inquietante por trás das histórias perfeitas da sua infância, você finalmente encontrou seu lugar. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho, pois uma vez que cruzarmos o portal da Terra do Nunca juntos, a realidade que você conhece nunca mais será a mesma. Garanto que, se ficar comigo até o final deste vídeo, a sua visão sobre o Capitão Gancho e sobre o que significa crescer será transformada para sempre. A gênese da dor, onde a fantasia encontra o luto. Para entendermos Peter Pan, precisamos primeiro entender a ferida aberta de onde ele surgiu. Respire fundo e tente sentir o peso deste silêncio. Em 1867, a vida de um jovem chamado J.M. Barrie foi estilhaçada. O seu irmão mais novo, David, o favorito da família, morreu em um trágico acidente de patins, às vésperas de completar 14 anos. Imagine a cena, uma casa mergulhada em um luto tão denso que se podia tocar. Barrie, com apenas 7 anos, via sua mãe definhar em vida. E, em um ato de desespero quase surreal, ele começou a vestir as roupas do irmão falecido. Ele caminhava como David, falava como David, tentava ser o fantasma vivo que a mãe tanto ansiava. Foi esse trauma, nesse desejo impossível de congelar um tempo antes da tragédia, que nasceu Peter Pan. Para a mãe de Barrie, David nunca cresceria. Ele seria eternamente um menino pássaro. Mas o que acontece quando essa imortalidade deixa de ser uma homenagem e se torna uma prisão? O lado oculto do eterno menino. Muitos conhecem a versão colorida do cinema, mas o Peter Pan original de 1904 tinha sombras muito mais longas. Coloque-se nessa situação. Você é uma criança perdida, longe de casa, e o seu único protetor é alguém que não entende a diferença entre brincar e matar. Peter não era apenas um guia, ele era uma força da natureza caprichosa e por vezes cruel. No livro original, há passagens que fazem o sangue gelar. Barrie escreveu que quando os garotos perdidos começavam a crescer, o que era contra as regras da ilha, Peter fazia o que era necessário para manter a ordem. O termo usado sugere algo muito mais sombrio do que apenas uma expulsão. O Peter que nunca cresce não tolera que ninguém ao seu redor o faça. O crescimento é visto como uma traição punível com o esquecimento ou algo pior. A sombra, o pedaço da alma que Peter perdeu. Você já parou para pensar no significado simbólico de Peter Pan ter perdido a sua própria sombra? No início da história, o Andy ajuda Peter a costurá-la de volta com sabão. Sinta por um momento a textura dessa cena, o frio da agulha e o esforço para prender algo que é a parte de sua essência, mas que quer fugir. Na psicologia, a sombra representa tudo aquilo que escondemos de nós mesmos, nossos medos, nossos desejos sombrios e a nossa humanidade. Ao ter uma sombra que se descola dele, Barrie nos mostra que Peter é um ser fragmentado. Ele não tem raízes. Ele é um ser de puro presente, sem passado e sem futuro, enquanto nós humanos somos acorrentados às nossas sombras, nossas memórias. Peter flutuava livre, mas vazio. Ele é a personificação do gatilho da escassez, de alma. Ele tem todo o tempo do mundo, mas não tem história para preencher esse tempo.
o ritual do faz de conta e a fome real. Há um trecho no livro original que é de partir o coração e ao mesmo tempo aterrorizante. Peter muitas vezes obriga os garotos perdidos a participarem de jantares imaginários. Ele acredita tanto na fantasia que para ele a comida invisível é real. Imagine-se nessa situação. Você é uma criança com o estômago roncando, sentada em uma mesa luxuosa de madeira e o seu líder com um sorriso maníaco te entrega um prato vazio e exige que você se delicie. Se algum garoto reclamasse da fome real, Peter o punia. Para sobreviver na Terra do Nunca, você precisa abandonar a sua biologia e aceitar a loucura dele. O faz de conta de Peter não é uma brincadeira, é uma imposição ditatorial. Se você não enxerga o que ele enxerga, você se torna um elemento estranho no sistema dele. E elementos estranhos são descartados. O brilho que se apaga. Você se lembra do brilho intenso da Sininho? Daquela lealdade feroz que beirava a obsessão? Pois bem, prepare o seu coração, porque a realidade sobre o fim dela é um golpe seco na nossa nostalgia. No livro original, após o Andy e os garotos voltarem para o mundo real e crescerem, Peter Pan retorna para visitá-los anos depois. O Andy, agora adulta, pergunta sobre a pequena fada que arriscou a vida bebendo veneno para salvar o seu mestre. Respire fundo e tente processar a frieza desta resposta. Peter, com a mesma expressão vacilante de quem tenta lembrar de um sonho irrelevante, simplesmente dá os ombros. Ele diz que Sininho provavelmente não existe mais, pois as fadas vivem pouco tempo. Ele a esqueceu completamente. A fada que foi sua bússola moral e sua protetora mais fiel foi reduzida a nada mais do que um rastro de poeira no vento da memória de Peter. Coloque-se no lugar dessa pequena criatura. Você dá sua vida por alguém que um ano depois sequer consegue lembrar do seu nome, e isso reforça a aura sombria que discutimos aqui no Mysterium X. Na Terra do Nunca, se você não é útil para a diversão do momento de Peter, você deixa de existir. A morte da Sininho não foi uma faísca, foi o apagamento total de sua existência, por aquele que ela mais amou. Peter não sente luto, porque o luto exige maturidade, e crescer é a única coisa que ele se recusa a fazer. O Capitão Gancho, o vilão que é o nosso reflexo. Aqui entra o grande plot twist que prometi. E se eu te dissesse que o Capitão Gancho é o único personagem humano e são desta ilha? Gancho é obsessivo, sim, mas ele é movido pelo medo mais humano de todos, o medo da morte, representado pelo relógio dentro do crocodilo. O tic-tac que persegue o pirata é o som do tempo que nunca para. Gancho é um homem que sabe que vai morrer, enquanto Peter é o espectro que nunca vive de verdade. Há uma teoria sombria entre os leitores de Barry, de que o Capitão Gancho foi um dia um garoto perdido que conseguiu escapar das garras de Peter antes de ser descartado. A sua mão foi dada ao crocodilo por Peter, para que o tempo, o relógio, soubesse exatamente onde encontrar a sua próxima vítima. Feche os olhos e ouça. Você também consegue ouvir o tic-tac da sua vida passando agora? No final da história, Peter Pan não é sobre voar, é sobre o medo de cair na realidade das responsabilidades e do envelhecimento. O Andy escolheu voltar. Ela escolheu a dor, as rugas e, eventualmente, a morte. Porque isso é o que dá sentido ao amor. Peter ficou para trás, preso em um ciclo infinito de esquecimento e solidão. Eu trouxe essas sombras até você hoje porque acredito que no Mysterium X somos capazes de encarar a verdade sem piscar. Se este vídeo abrir uma porta na sua mente que nunca mais poderá ser fechada, deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que ainda acredita que Peter Pan é um conto de fadas comum. Um convite: o navio pirata está partindo, mas a nossa jornada apenas começou. Se você quer descobrir a verdade por trás de outros clássicos que moldaram o seu mundo, inscreva-se no Mysterium X. Não deixe que o tempo leve este conhecimento embora. Comente abaixo: eu escolho crescer, ou prefiro a Terra do Nunca. Quero saber de que lado da estrela você está. Vejo você no próximo mistério e lembre-se, cuidado com quem você convida para voar pela sua janela à noite. Às vezes o que parece um anjo é apenas uma criança que esqueceu como se deve amar.